Sejam bem-vindas. Comecei um pouquinho atrasada, normal, natural da nossa internet, né? Eu tive um pequeno probleminha na minha internet e por isso demorei uns minutinhos, acho que se eu não me engano 4 minutinhos para entrar. Então, minha gente, hoje nessa live a gente vai falar sobre as dificuldades do trabalho remoto na pandemia. E especialmente hoje eu convidei 3 amigas. Olá, como é que você está, Celina? Seja bem-vinda. Especialmente hoje eu convidei 3 amigas, né? São ramos diferentes, situações diferentes, e aí elas vão poder falar um pouquinho dessa dificuldade do trabalho remoto, tá? Ana Lúcia Santos, ela é formada em contabilidade, ela vai falar um pouquinho de como é essa dificuldade de trabalho remoto. Érica Bezerra é pedagoga formada em gestão escolar, também vai falar das suas dificuldades enquanto profissional da área, na área dela particular e também na área de como aluna, porque ela também faz curso, né, se eu não me engano, ela está fazendo uma pós. E com Isabelle Flor, que é pedagoga e também, tem muitas novidades, gente. Todas essas pessoas não poderia ser diferente. São mulheres maravilhosas e mulheres que vieram para ajudar. Então, quando a gente se junta, a gente faz a diferença. E esse é o propósito da gente se encontrar aqui todas as quintas. A gente ajudar uns aos outros. Pessoas como nós tendo as mesmas dificuldades que nós e estamos aprendendo junto. A minha primeira convidada hoje é Ana Lúcia Santos. Vou convidá-la para que ela comece a participar junto com a gente. Estou aguardando você, Ana Lúcia. Aguardando a sua aceitação, Ana. Boa noite! Boa noite, Cleide. Tudo bom? Tudo, seja bem-vinda, minha amiga. É sempre um prazer, né, a gente conversar, eu adoro. É muito bom a gente aprender com quem sabe também, né? Ana, estamos aprendendo juntas, viu? Oh, coisa boa. É modesta, ela é modesta, viu, minha gente? Gente, eu vou desativar um pouquinho os comentários. Daqui a 10 minutos eu ativo se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma coisa a acrescentar nessa nossa primeira parte, que é com a Ana. Fiquem à vontade, que a gente está aqui para se ajudar. Não é, Ana? Ok. Porque assim eu tiro os comentários da sua face. Celina tá aí, tá parabenizando, tá achando ser linda, tá vendo? Olha aí, coisa boa. Ana, a minha primeira pergunta para você é home office ou trabalho remoto? Porque a gente ouve falar muito em home office e muito em trabalho remoto. Qual é a diferença entre essas duas modalidades? O home office, ele é assim, é uma expressão em inglês, né, que é escritório em casa. E o trabalho remoto, você pode executar em casa, ele está remoto do seu local mesmo do trabalho, do seu escritório, da sua loja, e também em qualquer outra parte do mundo até. Você pode viajar e onde você estiver, executar sua tarefa, não é? A gente até pode dizer assim, que qualquer home office é trabalho remoto. Mas nem todo trabalho remoto é home office. Não sei se deu para entender. Deu sim. Porque tem uma diferença, é uma linha bem fininha, bem né? Que separa os dois, bem tênue, mas dá para entender. Eu estou trabalhando em casa. Eu posso dizer que estou em home office e posso dizer que estou com trabalho remoto, não é? Mas se de repente eu viajar, for para um hotel, não é? Eu estou e executar e for fazer uma reunião lá, eu estou fazendo um trabalho remoto, mas eu não estou em home office, não é? Eu não estou em casa e nem estou no meu local de trabalho, eu estou em remoto, eu estou remotamente. Ah, olha que coisa boa. Tá trabalhando para a empresa, não dentro da empresa, fora da empresa, mas existe um vínculo empregatício. É fixo, né?
que é uma diferença do home office, é que normalmente as pessoas, elas quando estão em home office, que é escritório em casa, elas trabalham para elas mesmas também, né? Não é regra geral, mas uma boa parte é meio assim. Você Né? até tocou num ponto que tem muita gente hoje que trabalha independente, não é? Hoje, a informática proporciona isso, de você desempenhar qualquer atividade dentro de casa, independente, você constituir uma empresa sua e dizer assim, eu quero trabalhar em casa. Então, você vai trabalhar em home office, porque você não precisa exatamente do escritório, não é? E você está independente, né? Como É também pode ser verdade. qualquer outra empresa, principalmente essas empresas grandes, elas dependendo do papel do trabalho de cada um, não é? O que Sim. estiver desempenhando, se tiver condições, se for condizente a trabalhar só remotamente, eles podem desempenhar em casa tranquilamente. Hoje Que em dá dia, certo, né? daqui para frente, eu acho que isso vai ser bem mais rotineiro, não é? Antigamente, já existia, antes da pandemia, já existia muito trabalho em home office, remoto, não é? Mas não era tão divulgado, não era tão comentado como hoje, não é? Hoje a gente vamos dizer assim, as empresas foram obrigadas a enviar seus empregados, foram todos para casa, a maioria, quem pôde ir, quem não pôde teve que trabalhar presencial, não é? E começar a criar essa rotina de trabalhar em casa. É uma coisa muito importante, porque são desafios, né? Aí entra a segunda pergunta, né? Quais os desafios do trabalho remoto, né? Nesse tempo de isolamento social e principalmente pandemia, porque não é só a questão de ser um isolamento social, mas é uma pandemia, é algo extraordinário que a gente está vivendo, né? Uhum. Para a maioria, para nós, assim, normalmente que trabalhávamos, só tinha essa visão imediatamente de trabalhar em escritório, trabalhar em loja, e trabalhar no seu local de trabalho, né? Agora a gente já está criando essa rotina de trabalhar em casa, é um novo desafio, não é? E, e, e é um aprendizado a cada dia, não é? Porque você, para trabalhar em casa, você também tem que criar a sua rotina. Você não pode chegar, eu estou em casa, então eu posso trabalhar só à noite, eu posso trabalhar só tal hora, eu posso trabalhar a hora que quiser, porque não vai criar aquela organização, não é? Você quando você está no seu trabalho, você tem um horário de trabalhar, tem uma hora de entrar, tem uma hora de sair, então é bem interessante que essa rotina também se crie, para quem trabalha em home office. Quem está começando a trabalhar agora em home office, não é? Eu posso citar, assim, até umas vantagens, porque você vai economizar o percurso da sua residência para o seu Você ganha esse trabalho, no tempo. sair, vai ser a seu favor. Então, você já tem que começar a pensar, eu gasto 1 hora, meia hora, 40 minutos para ir, 40 para vir, aí esse tempo que eu tenho de crédito, então o que eu posso fazer, não é? Eu vou fazer uma atividade física, porque também é bom que a gente esteja bem saudável, né? E bem Verdade. em equilíbrio, porque quando a gente faz atividade física também, consequentemente, dá o equilíbrio emocional, não é? Ajuda no equilíbrio emocional, e é tão importante agora, não é? A gente ter esse equilíbrio emocional. É verdade. Eu vou criar um pedaço desse tempo, já que estou falando em emoções, eu vou me dedicar também a alguma leitura,
eu vou fazer minhas orações, não é? Quem for religioso pode chegar e se dedicar, eu vou dedicar esse período antes de trabalhar, então eu vou fazer minha oração já aqui, porque eu já começo o trabalho com mais tranquilidade, não é? Com mais segurança, e A gente consegue também... ficar mais inteiro, né? E também eu vejo assim, você me falou os desafios, eu estou tentando lembrar aqui pontos positivos e também pontos negativos, né? Ponto negativo pode ser assim, eu tenho filho, tem a família em casa, não é? Então, eu já tenho também de ir conscientizando minha família de que eu estou em casa, mas eu tenho um horário de trabalhar, não é? Não é toda hora que eu posso parar e conversar, e o filho chamar, não é? Porque se eu não tivesse em casa, não teria que fazer, não teria que se resolver alguma coisa, não é? Então, eu acredito que a gente tem que determinar, conversar com os filhos. Eu sei que quem tem filho pequeno, o filho fica chamando, quer atenção todo momento, está achando ótimo as mães em casa. É verdade. É Mas verdade. tem que conversar, não é? E conscientizar mesmo, olha, esse horário de tal a tal hora, você vai, já desempenha também tanto as tarefas de casa, a pessoa já tem que executar, porque assim, Tem que ter um as tarefas de combinado, casa né? também puxa, também chama, né? É. Eu tenho que me organizar, tenho que organizar aquela sala, tenho que organizar, tenho que fazer a comida. Então, determinar horário para se organizar a casa, organizar o ambiente onde está trabalhando, não é? Porque quando a gente vai trabalhar, a gente tem que ter, se for no computador, tem que ter o computador, tem que ter os documentos que for usar, tem que ter o celular ali na mão, tem que ter o ambiente limpo, arejado e adequado, né? Eu sei que nem todo mundo tem isso, não é? É verdade. A pandemia veio e, assim, atingiu o mundo todo, atingiu nós todos. Foi tudo muito de improviso que a gente teve que ir se adaptando, né? Então, tem pessoas que não pensavam nunca em trabalhar em Foi casa, pela né? força, né? Foi literalmente pela força, né? A gente Exatamente. foi obrigado. E agora tem que trabalhar, né? Então, muita gente não tinha esse local assim, não tem um local assim, não. Eu não tenho um ambiente separado para trabalhar, eu tenho que dividir esse ambiente com os meus filhos para estudar, não é? Então, isso aí tem que ser tudo conversado E e organizado, né? É, adaptado. tem pessoas, como você está falando assim, me recordou bem. Eu tive que fazer um cantinho, que a minha casa, você conhece, a minha casa é uma casa, não é uma casa grande, casa de boneca, né? É toda miúda, né? Toda pequenininha. Aí eu tenho um cantinho dela que eu tive que. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, e agora? Como é que eu vou fazer? A gente não pode sair, não pode fazer nada. Eu levei alguns dias para processar o canto onde eu ia ficar, porque até eu encontrar esse cantinho eu tive dificuldade. Porque até dentro da própria casa tem um canto que para a gente fica melhor, não é? A gente consegue, como é que eu digo? Sentir melhor a energia daquele canto, a gente se sente mais à Até se vontade naquele canto. concentrar mais, né? Até a questão da concentração. Então, minha casa não é muito grande, para quem não conhece o dia vai conhecer, se Deus quiser, né? E assim, ela tem, por maior que seja a casa, a gente também tem essas dificuldades. Tem pessoas que conseguem estudar no quarto, trabalhar no quarto, né? Consegue ter essa concentração. Tem pessoas que não. Eu necessito de ver o verde, eu tenho essa extrema necessidade de ver plantas. Então, a minha sorte. Ela tem pinheiro, é vida. Tem um pinheiro gigante, eu fico olhando para ele aí, me concentro. Vem e flui, as coisas começam a ter uma energia diferente. Mas o que você disse é verdade. Tem gente que até na área de serviço consegue se concentrar. Quem mora em apartamento sofre mais, né? A gente sabe.
que com todo mundo em casa é um barulho, na área de serviço todo mundo lavando roupa, e menino chorando, e menino brincando, e fazendo comida, a gente sabe, o cheiro de comida atrapalha às vezes, né, a gente, que dá vontade da fome, a fome, a gente desconcentra. Ana, as instituições têm fornecido equipamento de trabalho para os funcionários para trabalhar nesse tipo de modalidade, porque é muito novo, né? Nem todo funcionário ele tem computador, celular, internet. Mesmo que ele tenha, dependendo do tipo de instituição, ela precisa fornecer o equipamento próprio dela. Por questões de trabalho, questões internas dos seus materiais envolvidos, né? Que são coisas que não dá para estar baixando aplicativos ou em outros aparelhos, que não seja da própria empresa, né? Porque aí geraria também outros conflitos depois, mais tarde. Elas estão fornecendo, ao seu ver, porque assim, eu trouxe você porque você tem experiência, além de contabilidade, você sabe lidar muito bem com isso, e você lida muito bem com isso. Você vive esse mundo, um mundo onde pessoas precisam do seu trabalho e você tem que desenvolvê-lo mesmo à distância. No seu ramo, eles forneceram isso? Tem que fornecer, porque empresas grandes que trabalham com um sistema de informática, que trabalha tem os equipamentos próprios, certo? Tem os sistemas que já são implantados nos seus computadores, sim, então, sim. As empresas grandes, eles fornecem os computadores para a gente trabalhar em casa. Tem toda uma segurança, porque eles investem nisso, né, na segurança da informática, e toda empresa grande, assim, um escritório de contabilidade, ele tem que fornecer, se quiser que o seu empregado, eu tenho um escritório e vou destinar todo mundo, cada um para a sua casa, tranquilamente adaptável, porque é tudo informatizado. Então, cada um, mas aí tem que ter os sistemas, tudo implantado, tem que fornecer o computador. Uhum. E o ideal até era que fornecesse cadeiras, não é? Cadeira, se a pessoa vai passar o dia no computador, então o ideal era fornecer cadeira, era fornecer apoio de mão, apoio de pé, porque tem toda o conforto, não é? Que o empregado tem que ter para não dar problema futuramente de LED, DORT, né? Mas as empresas grandes... as empresas grandes, tranquilamente, elas forneceram isso. Teve que se adaptar muito rápido, mas foram se adaptando, se ajustando, até hoje, né? A gente está se ajustando, tem a questão das reuniões que a gente tem que fazer à distância, mas está se organizando. Eu acho que está fluindo muito bem, certo? Sim, principalmente empresa que já é totalmente informatizada, então o trabalho não é prejudicado em nada, a gente continua fazendo. Então, isso foi um ponto positivo, né? Foi um ponto que, de certa forma, as empresas maiores, elas já meio que trabalhavam, né, com esse sistema, não em tempo integral, como aconteceu agora, mas deu para elas darem terem esse suporte, né? Isso é muito bom. Deu para ir adaptando, a não ser que sejam empresas que vá atender ao público, não é? Os bancos, por exemplo, tem a maioria, assim, muita gente que trabalha nas próprias agências, elas foram revezando entre os empregados para não ficar muito tumultuado, para trabalhar uma parte no dia, outro no outro, ver como é que se adapta, cada um teve sua adaptação. E tem que ter o atendimento, assim, presencial, né? Então, não pode dispensar todos os empregados, mas tem locais e tem, dependendo do serviço, que dá perfeitamente para trabalhar em home office. Coisa chique. Ana, a incerteza permeia as nossas vidas, certo? Porque a gente não tem definição do fim da pandemia, a gente não tem, né?
E não temos segurança devido à taxa de mortalidade, que é muito alta desse vírus. Pensando nisso, os gestores, de forma geral, eles têm feito planejamento a longo prazo, a curto prazo, porque você também trabalha com planejamento, você tem reuniões diárias. Existe um planejamento a longo prazo, a curto prazo? Como é que tá sendo essa visão? É tudo adaptação, né, Cleide? É tudo muito novo. Então, as empresas, todos os dias, elas fazem um estudo e vai se adequando e está estudando como é que se pode, quando for voltar, já está se programando para o retorno, como é que vai colocar cada pessoa no seu lugar, quantas pessoas Sim, podem sim. voltar, o ambiente, como é que vai ser, vai ser isso aí é tudo uma adequação. Se pode voltar uma parte, eita, olha os cachorros. Não se preocupe, a gente está em casa. O daqui também começa daqui a pouco, não se preocupe. Tem um cachorro lá fora, aí o outro lá. Tem estudo assim para ver se volta num sistema híbrido de ser uma parte vai num dia, outra parte vai no outro, se quer, faz um levantamento para perguntar aos empregados se está gostando, como é que está sendo a adequação, se prefere trabalhar em casa, se prefere voltar para o escritório, se prefere trabalhar de duas maneiras. E isso tudo não tem definido? Não tem nada definido, é tudo uma questão de como é que vai se adaptar daqui para frente. A gente não pode dizer, ninguém sabe nem assim, com certeza, quando é que vai voltar ao normal, não é? Todos os dias a gente escuta, a pessoa vai voltar amanhã, vai voltar a próxima semana, vai voltar às escolas, vai voltar próximo mês, não é? As escolas particulares estão mais bem preparadas do que as escolas públicas, mas tudo está se adequando, né? É verdade, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda. A gente ainda vai voltar outras vezes aqui, tenho certeza, para a gente falar sobre esses assuntos. Eu tenho, o tempo é muito... se Deus quiser. E a gente dando boas novas, né? Vai ser muito bom. Ana, obrigada. Agora eu vou chamar a próxima pessoa. É porque eu peguei, passou tão rápido, tá vendo? Peguei... porque assim, eu queria me aprofundar um pouquinho mais, mas o que foi que eu fiz? Eu dividi para que a gente pudesse falar áreas diferentes, as dificuldades de cada área. Para que a gente possa, assim a gente se ajuda e ajuda o próximo, né? Porque a gente consegue compreender o que está um pouco acontecendo quando a gente divide, né? Quando a gente consegue compartilhar o que a gente... aí a gente consegue. Olha aqui, ó, tem gente aqui falando aqui. O que vejo com meus filhos... que estão em home office, é uma ferramenta muito utilizada, está sendo através de muitas reuniões com sua equipe e os seus superiores. Exatamente, superiores, reunião é direto, e já que eu vou ter um tempo, não é, que não pode extrapolar, mas eu quero agradecer por essa oportunidade de estar dando uma pequena contribuição, não sei se deu para ajudar em alguma coisa, mas também eu quero dizer assim, que as pessoas aproveitem esse tempo, porque todo mundo entrou junto, não é? Ninguém ficou de fora, todo mundo foi atingido por essa pandemia, não é? Mas que a gente procure olhar que a dificuldade, quando a gente passa por uma dificuldade, se a gente conseguir transpor essa dificuldade, a gente se fortalece. Então, eu quero deixar aqui a minha solidariedade às pessoas que perderam os entes queridos, teve muita perda, isso aí é muito triste, a gente tem que pedir a Deus que abençoe a todos e que isso passe logo, não é? Mas que também a gente procure se conhecer cada vez melhor, se interiorizar, procurar ajudar na medida do possível, porque quando a gente ajuda, a gente também está se ajudando.
Então, tem muita gente precisando de ajuda, de uma palavra, de um ombro amigo. Você está fazendo um trabalho bacana, porque você está divulgando conhecimento, assim, procurando dar uma palavra a todo mundo. Então, isso aí é muito bonito, isso aí já é uma forma grande de ajuda. Quem puder ajudar com a palavra, ótimo. Quem puder ajudar com alguma coisa material, uma cesta básica, ajudar também, porque isso aí também faz muito bem, tanto para quem recebe, como para quem dá, não é? É verdade. Então, eu quero deixar isso. E, além do mais, que quando a gente sai uma pessoa melhorzinha, Melhor. né? A gente procura ser melhor. Chega lá. Eu acho que a gente vai chegar lá. A gente ainda vai sofrer um bocadinho, mas a gente chega lá. Se todo mundo tiver um Uhum, pouquinho dessa sua bondade, a gente chega lá. Eu conheço seu coração já. uhum. Olha aí, ó. Parabéns, Ana. Deus abençoe. Nós Celina, todos, tá certo. Tchau. ei, beijo bem grande no seu coração. Obrigada. Dá um beijo ainda no socorro. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar aqui de novo dando boas novas, né? É essa partilha que faz com que a gente consiga ajudar mais pessoas. Pessoas que passam o mesmo problema que a gente. Um cheiro bem Um abraço. grande. Um Outro. beijo. Tchau. Tchau. Gente, Ana é uma mulher de Deus, é uma mulher de um coração gigante. Gente, agora eu vou chamar a próxima convidada, tá certo? Aqui a gente é assim, né? Não dá pra gente perder muito tempo, porque o tempo é curto e pudesse a gente passaria as 3 horas, mas como é Instagram, a gente passa menos tempo. Érica, eu tô aguardando você aceitar. Olá, boa Oi, boa noite. noite, Que Cleide, tudo coisa bom? boa. Tudo. Boa A noite. Isabela também já está, a Isabela Flor também já está aí. E a gente vai assim, olha que a gente já conseguiu. É bom reunir pessoas que têm um propósito bom, né? E cada uma da E gente tem um coração grande. A gente está disposta a ajudar uns aos outros, né? e esse Minha tema é filha, relevante, né? O tema de hoje é relevante. é verdade, porque fala-se em tantas coisas e esquece que a pandemia trouxe coisas boas e coisas ruins. E trouxe muitos desafios nessas áreas. Essa área do trabalho remoto, que era uma novidade, e que de repente a gente precisa mudar tudo, toda a questão do pensamento. Ju, um cheiro, entrou também Neire, olha aí, coisa boa. E assim a gente está vendo que tem outras pessoas que também estão partilhando com a gente dessa live e se enriquecendo junto com a gente. E se vocês puderem partilhar com a gente, ó, alguma informação nova aí, fiquem à vontade que a gente está aqui e a gente agradece, né não? Érica, Isso mesmo. gente, Érica, fala um pouquinho de você, Érica. Você é formada em pedagogia e que mais coisas? Eu Eu sou sei de você. primeiramente letrada, né? Sou formada em letras, língua inglesa e língua portuguesa. Sou neurocientista, fiz especialização em gestão e também sou pedagoga, né? Sou formada em pedagogia. E no momento estou finalizando, na verdade, uma especialização em educação infantil e alfabetização. Então, assim, Eita, muito, muito, muito o que aprender. todo dia tem uma coisa nova, né? Isso. Muito bom, muito bom. Vou começar com você bem, nota-se claramente, minha amiga, que as empresas tiveram redução de custos. Como você trabalha com ensino e você trabalha em escola particular, a gente não vai citar o nome, mas a gente vai dar o exemplo, né? A gente sabe que custos diminuíram, custos com funcionário, porque deixou de pagar o vale transporte, por exemplo, né? Água e luz diminuiu, a gente também sabe que material de limpeza, por exemplo, né? A gente sabe que isso diminuiu no trabalho remoto, certo? Ou home office. Vocês, enquanto funcionários, acreditam que essa redução é importante para a instituição? Ou os investimentos em equipamentos, como a Ana falou anteriormente, as empresas elas precisam fornecer os equipamentos para que seus funcionários possam executar o trabalho de casa, não é isso? Vocês Isso. acreditam que esses investimentos, né, em equipamentos, logísticas, como por exemplo, pacotes de internet que às vezes porque precisa de uma banda maior, então tem que aumentar, precisa aumentar os valores também quando aumenta, né, os uploads, por exemplo.
Em relação à economia de material, você acha que ela é mais significativa ou o investimento foi maior? A questão da diminuição, né, da economia que a empresa teve com o funcionário em casa, ou se o custo da compra dos equipamentos, do investimento foi maior em relação um ao outro nesses 4 meses? Cleide, bem, a pandemia, ela chegou inesperadamente, né? E quando ela chegou, quando ela veio, ela foi uma forma de transformação, né? E ela transformou toda a logística, né? No Brasil, né? A gente até então via nos outros países, e aí essa logística veio ao Brasil. E abalou todo o mercado de trabalho, abalou tudo, animais, pessoas, tudo foi abalado. Verdade. E aí trazendo, e apesar desse abalo todo, essa forma inesperada de chegar, né, a gente não esperava, mas que chegou, trouxe à tona serviços essenciais e que se tornaram importantes, né, como com grande procura, né, aquele drive-thru, aqueles motoboys, né, assim, o delivery. Então, essa logística foi se desenvolvendo. Então, assim, com relação à economia, né, que eu posso dizer que as empresas, hoje em dia, né, apesar desses meses, a gente vem passando por essa crise, né, financeira, crise psicológica, essa crise educacional, né, que mexe com a educação, que mexeu com tudo, na verdade, né, todos os âmbitos, né, que a gente possa imaginar. E aí, com relação a essa questão, né, dos equipamentos que você citou, as empresas, né, assim, a maioria, eu creio que a maioria, ou posso dizer todas, elas estão investindo de alguma forma nesse trabalho remoto, né, nesse home office. Está investindo, na verdade, no que pode ser cedido, né, o que pode ser feito, porque depende muito da realidade financeira de cada empresa, né? Então, assim, algumas empresas podem doar, emprestar, na verdade, né? Emprestar um equipamento, deixar sendo utilizado um computador, né? Até mesmo a questão da internet que você falou, né? Então, essa diminuição de funcionários também, é porque não há demanda, né? Em se tratando de empresas grandes, assim, de escolas, algumas empresas, no caso é a escola privada, né? Então, assim, não há demanda de alunos, né, desse trânsito de pessoas, então, realmente há essa queda, né, na logística mesmo do planejamento, e aí tem que haver algumas reduções, né, infelizmente, o que a gente está passando no momento. Então, assim, esse trabalho, né, esse trabalho em home office nos traz um aprendizado. E aí chega a questão das tecnologias, né, Cleide, que você falou assim, a empresa, ela adquire, traz para o funcionário aquela ajuda da forma que ela pode. Então, traz benefícios também, né, traz benefícios, porque o mercado de trabalho não pode parar, né, e esse trabalho remoto advém de fenômenos da globalização, né, a gente sabe que isso foi um amontoado de consequências que a pandemia trouxe. Né? Então, assim, as empresas estão ainda se reestruturando, né? Estão buscando flexibilização para poder dar continuidade gradativamente, lentamente, no retorno, né? Mas em termos de retorno, a gente sabe que saiu uma pesquisa da Fiocruz. Deixa eu até ver a quantidade de pessoas que essa pesquisa da Fiocruz, um estudo que eles fizeram e eles disseram. A Fiocruz em estudos diz que cerca de 9,3 milhões de adultos e idosos em idade tem risco iminente de contrair o vírus se caso retorne às aulas. Então, é uma pesquisa séria, porque a gente sabe que a Fiocruz é uma empresa seríssima. O que eles estão dizendo não é novidade, a gente sabe. A gente sabe que a escola ela vai sofrer, todas as empresas vão sofrer. Eduardo Suassuna, boa noite.
chegou, olha, só chegando gente, a gente precisa também dar os oi. Ai, gente, deixa eu dizer, depois eu ativo os comentários, é porque senão ficam os comentários o tempo inteiro no seu rosto. Me perdoe, Érica. É porque a transição, às vezes, a gente se perde um pouquinho. Quando ela afirmou que 9,3 milhões, certo, de adultos em idade de risco, elas correm o grande risco de contaminação se as aulas retornarem hoje, vocês, enquanto professor, o que é que vocês acham? Porque eu sei que somos humanos. Olha, voltar, né? Voltar será uma volta programada, né? Terá que ter todos aqueles cuidados, os protocolos, que em muitas escolas já está saindo uma nota com os protocolos essenciais, a questão do uso do termômetro infravermelho, né? A questão das máscaras substitutas, né? Que tem que ter mais de uma, duas, três máscaras, o álcool em gel, todos esses cuidados, a limpeza na escola, o tapete, que vai, tapete com sensor, né? Então, assim, diante do que o retorno é um enigma, né? O governo, ele adotou essas aulas online, né? Essas aulas remotas, para que o professor e que o aluno não perdesse esse contato, né? O contato, o cotidiano escolar não seja perdido totalmente. Sabemos Certo. que não é a mesma coisa, né? Mas que tem perda, melhor não tem? a gente estar... Sim? Tem perda para o aluno, não tem? É significativa essa perda? Essa perda significa... Olha, essa sua questão, essa sua pergunta é muito inerente, porque essa questão mas assim, quando você fala em um estudo híbrido, né? Esse estudo que, aí sim, eu acho que torna mais significativo quando o aluno, ele tem esse revezamento, que a escola, a instituição, né, no caso, eu acho que deveria ser todas, né? Tem que ter esse momento, esse revezamento, a separação de grupos de alunos, para que possa a gente ir conversando. Isso, e assim, no caso, escola e o restante em casa, o aluno em casa, escola e em casa. A gente não experimentou ainda, né, esse ensino híbrido, mas que a gente vai, né? se Deus quiser, vai dar certo. Já deu, né? A gente precisa pensar que já deu, porque foi algo muito novo, né? Trabalhar com esse tipo de dinâmica foi bem diferente, não foi? Isso. E até como é que vocês estão se virando enquanto professor? Porque eu sei que dá um trabalho, de repente. Nós, professores, gestores, toda a equipe pedagógica, né? Toda essa comunidade escolar, famílias, né? Alunos, todo mundo muito unido, mas nós sabemos que surgiram muitas modalidades de trabalho, né? Tanto para o professor que teve que ser qualificado, foi treinado, teve que ter treinamentos, até com certificações, né, para desenvolver certas habilidades que nós não tínhamos e não conhecíamos, né? Então, houve um planejamento por parte da equipe, isso. Então, assim, para sanar tantas coisas, tantos aspectos educacionais, né? Então, esse trabalho dessas aulas remotas, né, traz diversos desafios para os gestores, né? E também para os professores. E ser professor em casa, ser mãe, ser esposa, ser mulher, ser filha, você tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, ali, naquele único local. Né? Eu estava vendo... Como é que tem sido? Como é que tem sido essa novidade? Iniciou um desafio, porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, assim, foi um desafio. Mas, assim, é tão engraçado que, ao mesmo tempo, a gente vai se adaptando, vai se adequando, vai se organizando, vai colocando regras, horários. Você vai se organizando consigo mesma, né? Você vai, agora eu tenho esse minutinho, então dá tempo de ir ao banheiro, eu tenho esse minutinho, vou tomar água,
e enquanto que no trabalho você talvez não teria esse tempo, né, para ir ao banheiro rapidinho ou para ir tomar água. Então, assim, tem esse lado vantajoso e tem um lado desvantajoso, né? Mas a gente tem que pensar no lado positivo sempre, né? Buscar, né, esse retorno à normalidade, aos trabalhos, né? Construindo esse trabalho funcionário-empresa, empresa-funcionário, né? Trazer essa harmonia. Entender o que a gente está passando, né? A questão é essa, é Porque entender. eu acho que todo mundo está no mesmo barco, em situações diferentes, mas o barco ainda é o mesmo, né? Ou seja, é um grande navio que está todo mundo lá, deriva sem saber para onde vai. Mas se cada um pegar uma partezinha e juntar e partilhar, e aí eu acho que a gente consegue. A gente não consegue. Eu perguntei à Ana, você estava assistindo, a questão do planejamento a curto, a longo, a médio prazo. Porque normalmente nós fazemos, quem trabalha assim, a gente trabalha a curto, médio e a longo prazo. Aí eu perguntei se existia planejamento a médio e a longo prazo. Ela disse que não tem como. Então, é o dia a dia, né? Tenta-se a médio prazo, mas o dia a dia precisa ser revisto todos os dias, porque são muitas vertentes, muitas coisas novas, né? A pergunta que eu quero fazer para você também é, porque você falou no híbrido. Ana também falou no híbrido, que assim, para mim foi algo diferente, né? Que ela falou sistema híbrido em empresas grandes. Novidade para mim, porque eu nunca imaginei uma empresa grande ter que fazer um sistema híbrido e de repente a escola, que é o que seria mais viável, fazer um sistema híbrido. Você acha que será implantado definitivamente, né? E com isso a possibilidade de mais alunos em cada turma, porque haverá dias alternados automaticamente, lógico que ainda não se testou, mas se a dinâmica online existe, e aí poder ter o dia presencial, se tem tipo hoje tem 30 alunos na sala, poder colocar 50, sendo que 25, isso eu estou falando planos futuros. Vocês têm essa visão? Já conversaram sobre isso? Essa Sim, possibilidade? sim. Essa possibilidade existe, né? E vai acontecer, já está programada para acontecer nas escolas, né? Nós sabemos Sim. disso, já foi comunicado, né? Muitos comunicados sobre isso. E assim, eu acho, na minha opinião, na minha concepção, que o ensino ele vai ser um pouco modificado, mas para o lado bom, né? Porque assim, a quantidade de alunos vai ter aquele grupo, depois vai haver uma permuta, e também vai haver o estudo online. Então, assim, só a diferença que eu acho, Cleide, é a questão de todo dia, né, todos os dias você está naquele mesmo ambiente. O que vai ser o diferencial, que não vai ser assim, né? Vai ser uma É, coisa, como a gente pode dizer, uma coisa moderna, né? Uma forma de ensino é, moderno. E só lembrando, eu lembrei agora que esse trabalho remoto, falando do trabalho, né? Isso já sim, acontece conosco e a gente nem percebe. Ó, quando a gente fala em telepesquisa, né? A gente tinha antigamente, né? Telepesquisa, a gente ligava e dizia o número. O telemarketing são trabalhos remotos que a gente não vê a pessoa presencialmente, mas a gente se comunica. Então, esse trabalho híbrido da escola é essencial também nesse momento. É uma questão emergencial, na verdade. Não é uma coisa que a é, gente queira, né? Que tem que. É é, porque tem que ser, é uma coisa que é necessário, é uma emergência, né? sim, É a situação do momento, porque eu acho assim, uma coisa engessada, uma coisa paralisada, uma estátua, uma coisa, né, sem movimento, eu acho que assim ninguém vai para lugar nenhum. E quando você se movimenta, se mobiliza, em que você vai buscar flexibilizações para você encontrar uma forma de você continuar, para mim é uma coisa maravilhosa, né? É uma forma de é você. algo novo. Isso. Então, assim, E é algo que se é conversado. isso. Então, assim, a questão do teletrabalho, isso desde a década de 1970,
o teletrabalho aqui no Brasil, né, já ocorria, né? Existia A até um diferença hoje é centro, só a tecnologia, né? isso, A tinha um centro, tecnologia que existia mudou. e isso foi mais avançou mais, né? Então assim, existia um termo que era centro satélite, né? Aí esse centro satélite, o que era isso? Centro satélite eram pequenos escritórios que onde as pessoas trabalhavam e próximo de suas residências. Então assim, é o que a gente está vivendo hoje. A nossa casa virou nosso escritório, virou nossa escola, né? Virou nosso ambiente de trabalho, de estudo. Então, assim, a gente precisa, né, ir se adaptando a essas questões. Mas que a gente vai passar por isso, sim. Que nós, Herta século Alves, boa XXI, noite, Herta. Olha, eu queria conversar mais, mas ainda tem a outra também, convidada Cleide. e o tempo está correndo. Não me convido porque eu falo Parabéns, muito. Ana, aí, a sua irmã. É minha irmã. Oi, Erta. Olha, Boa tá vendo? noite. Eu também queria conversar mais. Mas não se preocupe que também fica gravado no IGTV, depois eu baixo, publico lá no YouTube e passo para vocês também, tá certo? Tá, Cleide. Eu queria conversar mais, a gente vai se reencontrar outras vezes, tá certo? Quero lhe agradecer muito por essa oportunidade, uma forma da gente expressar, né, o que a gente de conhecimento e que a gente possa ter contribuído, tanto eu quanto as minhas colegas, né, quanto a Ana e quanto minha próxima colega que vai falar Isabela, é gente também. boa. Isso, É, então que a gente possa deixar com nossa contribuição aí para as reflexões, para a questão da tranquilidade, da paciência, de manter o autocontrole, né? Porque são é muito tantas importante. atribuições que a gente tem, casa, né? Casa, trabalho, tudo junto ali, tudo ali apertadinho. Sem poder, vale salientar que é sem poder sair, né? A gente tá dentro de casa ainda. E isso, então tá tudo ali, ao seu Boa noite alcance. aí, dona Cássia aí, ó. Dona Cássia aí, beijo bem grande, Cássia. Dona não, Cássia. Olá, Cássia! Ana Lúcia, Dona aí, amiga, parabéns, obrigada. Érica. Um Então, muito beijo bem grande, obrigada. muito Um obrigada. beijo para todo Fica com mundo e Deus. todos que participaram aí, tá? Fica com Deus e muito obrigada Você por também, minha tudo, filha. tá? De Boa nada. Se noite. Deus quiser, a gente vai se reencontrar, porque tem mais assuntos aí pendentes para a gente conversar. Amém, minha amiga. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau. Nada. Agora eu vou chamar a Isabelle. Gente, é pouco tempo, eu fico doidinha, que eu quero todo mundo. Mas assim, a gente vai se organizando, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, Isabelle. Obrigada, Cássia. Muito obrigada pelo carinho. Estou tentando achar a Isabelle. Tá aqui, Isabelle, eu estou aguardando a sua aceitação, tá certo? Gente, o assunto é pertinente, a temática é muito boa, mas a gente tem pouco tempo, eu fico louca. Oh, boa noite. Estou tirando a timidez dela, gente, ela é tímida. A pessoa não tem esse direito de ser tímido, né? A gente tem que É enfrentar. verdade. É verdade. Eu vou desativar os comentários, depois eu ativo de novo. Isabelle, você vinha acompanhando, você viu mais ou menos como é o assunto, né? Que a gente está, né, todos no mesmo barco. Agora, só que eu quero sua visão de escola pública. Porque eu tive a visão empresa, eu tive a visão escola particular, eu preciso dessa visão pública. É muita coisa. Primeiro, você é formada em pedagogia pela UFRN. Fala um pouquinho de você. Sou formada pela UFRN, me formei em 2010 e passei no concurso do Estado em 2011, né? Atuei durante 7 anos em salas de recursos multifuncionais, atendendo o público da educação especial. E aí, esse ano, né, no ano X, poucos dias antes de estourar essa pandemia, eu acho que exatamente na semana antes, né, dia 10 de março, eu assumi a função de coordenadora pedagógica na Escola Estadual de Jaume Aranha Marinho, né, localizada aqui no bairro de Cidade Satélite. E Sim. aí, uma experiência nova para mim e já numa situação tão atípica, né? Uma situação em que a gente não conseguia se assegurar em outras experiências, a gente não tinha onde buscar informações e a gente teve que ir se reconstruindo, né? E construindo todas as nossas ações na prática, à base da tentativa, do erro, da E do reflexão, AC. de novas ações, e assim a gente está tentando se construir.
Mas acho que você estava no canto certo na hora certa. Porque precisa de alguém com muito pulso, precisa de alguém que tenha essa visão inovadora, porque eu acho que pegou todo mundo, acho não, pegou todo mundo de surpresa, de repente, né? Aí, Isabela, esse desafio do trabalho remoto em casa. Eu sei que você é mãe de 2 meninos, né? Para quem não conhece, ela é mãe de 2 meninos, dona de casa, professora, e aí dentro de casa, nessa luta agora. Como é que tem sido isso para você? A gente até retoma um pouco a fala tanto de Ana como de Érica, né? Todas nós, como mulheres, estamos agregando muitas funções, né? E aí, realmente, foi essa instabilidade inicial e conseguimos, aos poucos, manter uma rotina, mas realmente é muito complicado. Tipo, agora, para eu participar dessa live com vocês, meu esposo teve que sair de casa um pouco com os meninos, porque eles brincam intensamente, né? 2 crianças, um com 2 e um com 4 anos, ficam na porta me chamando. Então, assim, quando é momento de reunião, eu já com a reunião da escola, todo mundo já conhece, né? Eu digo, gente, eu estou com meus auxiliares aqui. É porque termina que eles participam mesmo. E aí a gente vai tentando se organizar nesse sentido, mas é exatamente como elas pontuaram. No começo a gente fica meio desorganizado, só consegue trabalhar à noite, né? Quando meu esposo chegava e ficava com eles, mas não está dando conta. Durante o dia eu tenho que tirar momentos em que eu sente, e aí entrou o que você disse também, de ter um local, né? Comprei uma escrivaninha que eu não tinha em casa, comprei uma cadeira de escritório que eu não tinha em casa. E diferente das escolas particulares e das grandes empresas, quem faz todo esse investimento é o próprio professor, né? Quando se trata É verdade. de espaço público. E aí fui fazendo essas adequações. No momento da soneca da tarde dos filhos é onde eu mais produzo, né? Porque aí é um momento Tem que aproveitar esse tempo. que eu estou 100% dedicada ao trabalho. Então a gente Bem completo. tanto essa parte estrutural como a parte da rotina diária. E vamos seguindo, né? Acumulando funções. Não é fácil, mas estamos Muito conseguindo. bem. Eu soube, por algumas fontes que assim, a gente se informa muito, né? Antes da gente fazer uma live dessa, eu preciso estar informada e saber o que eu estou falando. Me disseram que vocês trouxeram uma coisa inovadora para a escola, que até então não tinha. Se eu não me engano, parece que alguma coisa a ver com celular para quem não tinha, para aquele baixa renda, aquela pessoa que não tinha possibilidade. Eu não entendi direito, mas eu fiquei muito curiosa. Eu vou perguntar isso a ela. Que vocês investiram num tipo de trabalho para os alunos, para aula remota, para a escola. Gente, isso eu estou falando aqui, e ela também vai falar, que é uma coisa que é muito interessante. A gente está falando de escola pública, alunos de baixa renda, pessoas em situação até meio complicada, porque a gente está falando do bairro Planalto e do Lenigrado, que são situações de linha de pobreza, né? Não é baixa renda mesmo que a gente está falando. Aí eu queria que você falasse. Sim, pode concluir. Para que eles entendam, né, o contexto do que a gente está falando. Sim. Como foi esse trabalho que vocês desenvolveram? Como o Cleide está falando, né? Nossa escola está localizada no bairro de Cidade Satélite. Entretanto, a gente está tendo uma demanda, um público que vem do bairro Planalto e Lenigrado, certo? E aí é um perfil de aluno que depende 100% do transporte escolar fornecido pelo Estado para chegar à escola e que muitos deles tenha na merenda escolar sua única refeição diária. Então, quando a gente pensa Deixa eu só fazer um aportezinho. Se por um acaso cortar o tempo, eu salvo o vídeo e a gente volta, tá certo? Para que a gente possa concluir. Mesmo que ele fique o segundo no tempo menor, mas é porque o assunto é muito interessante. Tá certo. Vamos lá, vamos tentar resumir. O professor gosta de falar, né? Normal. E aí, o nosso público tem esse perfil. Então, assim, se a maioria deles, ou boa parte deles, tem até a questão da alimentação reduzida, como a gente pode exigir, ou a gente pode esperar de uma família dessa que tenha um suporte tecnológico para acompanhar essas aulas remotas, né? Então, nossa escola foi pensando em estratégias mínimas que fossem o máximo que os nossos alunos conseguissem alcançar. Então, o primeiro ponto foi, ao matricular os alunos, mesmo antes dessa pandemia toda, o novo gestor teve uma sacada de mestre. O que foi que ele fez? Ele criou grupos com os pais de WhatsApp. Porque
uma gestão, ele tinha como um plano de gestão uma gestão muito transparente, muito próxima à comunidade escolar. Ele queria ouvir os pais e queria ser muito transparente nas ações. E aí, quando surgiu toda essa situação da pandemia, foi onde a gente pôde nos valer para fazer acontecer. Então, o que é que a gente propôs? E um parênteses, a nossa escola tem uma característica muito particular, que o prédio estava em reforma, né? E É verdade. Nós não tivemos nenhum dia de aula presencial. Então, o que agrava muito nossa situação, temos muitos alunos novatos que não conhecemos, não sabemos avaliar pedagogicamente os níveis em que eles se encontram. Isso também gerou muita dificuldade. Mas temos, mesmo com tudo isso, um apoio muito grande da nossa equipe de professores, né? Que não nos cansamos de dar. De pronto, de imediato, 95% dos professores aderiram. E que coisa boa. Ao passar do tempo, outros foram aderindo também. Então, assim, a gente teve que fazer com o que a gente tinha em mãos. Então, qual foi a nossa proposta inicial? Nós estávamos enviando arquivos de atividades, sugestões de leituras, né, links de videoaulas pelo WhatsApp no grupo dos pais. Né? Essa foi a nossa primeira estratégia, mesmo antes de sair a primeira portaria do Estado, né? Que só veio sair dia 4 de maio. Nós já começamos com as aulas remotas dia 27, antes do dia 27 de abril, mas o nosso primeiro envio para as famílias foi dia 27. Então, a gente começa a contar a partir da data que a gente enviou para eles. Que coisa boa, tiveram uma sacada boa. E tivemos muita aceitação, repercutiu muito positivamente, Cleide, mas também tivemos muitas dificuldades quanto à Secretaria da Educação. Não sei se vocês conhecem, disponibiliza de um chamado Eduque. Né? Os professores lançam seus planos de aula, fazem as conferências. Tinha um espaço para um ambiente virtual, mesmo antes dessa pandemia. Né? E com o advento dessa situação, a Secretaria implementou e foram as ferramentas, inclusive. Cortou teu áudio. Oi, tá ouvindo agora? Tô. Pronto. E aí a Secretaria implementou junto ao portal do Edu uma chamada Clique Ideia. Sim. E criou um espaço virtual. O perfil dos alunos, eles não têm acesso à internet. E aí fizemos no Cigeduc de lá, por turmas. E aí por turma da escola e vimos que uma minoria, supor, de 593 temos 200 tinham. E aí como é que a gente não fica só nesse WhatsApp sem ouvir. E aí tem uma estratégia. A primeira com as escolas em que nós estamos disponíveis para cada aluno o seu login ao Cigeduc. Estamos dando tutoriais de como eles vão fazer qualquer. E aí com ferramentas que a gente faz no celular, né? Aplicativos que leem a tela, a pessoa vai fazendo ação. Neire está te dando parabéns, ó. É Neire. E aí nós estamos nesse caminho, porque muitos dos nossos alunos não tinham nenhum e-mail. Como é que ter essa habilidade? Isabela, eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer um vídeo, porque eu quero que você, quando terminar essa live, você vai fazer um vídeo contando exatamente. Você faz esse vídeo e você vai mandar para mim. Eu vou editar ele, vou botar ele, porque eu acho que ele é fantástico, ele é altamente esclarecedor. E eu quero que você também fale, porque assim, tem leis específicas de modalidades diferentes. A EAD tem uma lei que rege a EAD, ensino à distância é outro. Mas todos vocês falaram algo que para mim foi, que afunilou, ensino híbrido.
né? Que é essa história do ensino híbrido. E aí eu gostaria de saber em relação ao ensino híbrido para ensino público, porque é um ensino novo. Aí a gente tem só 28 segundos, então assim que terminar aqui, ele vai cortar. Beijo bem grande, mas faz o vídeo, manda para mim, que eu edito e coloco lá, tá certo? Que eu coloco no IGTV, porque eu acho que ficou fantástico, tá bom? Eu faço as perguntas, mando para você e você faz o vídeo, tá bom? Show. Beijo bem grande, fica com Deus. Gente, desculpa.